Paz de Deus com todos vocês que estiverem me ouvindo em todo o território, em todo o Brasil, que estiver na frente do celular, ou que seja da televisão. Preste atenção nesta palavra que eu vou anunciar para vocês. Anunciar para vocês que Jesus é o tronco da vida, que nós possamos segurar. Ele é a verdadeira videira, que nós possamos a introduzir naquele tronco da videira para ser os galhos e os ramos, para produzirmos fruto. Nós temos que produzir fruto. A Bíblia diz que nós somos a verdadeira igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo habitar. Quando Deus criou o homem, Ele falou para os anjos, façamos o homem a nossa semelhança e nossa imagem. Ele diz assim, então nós somos a imagem e semelhança de Deus, dependendo que nós praticarmos as boas obras em nosso corpo para poder nós aperfeiçoar a semelhança de Deus, porque Deus é de boas obras, Deus não tem má obra nele. Quando Ele castiga a humanidade é para salvar a alma das pessoas, para usar de misericórdia. Então vamos prestar atenção que Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele pregava o Evangelho e era nos desertos. João Batista, quando veio, ele batizava, era na beira do Rio de Jordão, não era dentro da igreja. Então Jesus, quando ele estava ali andando com os discípulos, ele passou em Samaria. Enquanto os discípulos foram comprar pão, ele ficou lá no poço de Jacó e tinha uma samaritana tirando água. Ele diz assim, mulher, me dê água para beber. Ela falou, Senhor, não tem jeito, porque o poço é fundo. Não tem jeito. E outra também que nós samaritanos não contaminamos com os judeus. Aí ele diz assim, mulher, se você soubesse quem fala contigo, me daria água de beber, que eu te darei uma fonte de água viva, que durará a vida eterna. Ela diz bem que nossos pais falavam para nós que nós íamos ser anunciados pelo próprio Deus, que vinha dia que nós precisávamos de orar, podia orar no monte, podia orar lá na igreja, no templo, mas nós não podemos ir no templo porque somos separados dos judeus, e o templo é lá na terra dos judeus. E Jesus falou, mulher, atrás dos adoradores espirituais é que meu Pai anda em busca. Ele diz assim, verão dias que vos não precisarão de ir na igreja e nem naquele monte para orar. No lugar que você estiver, você adorará a Deus. É atrás dos adoradores espirituais que Deus está em busca dos adoradores espirituais. Ele diz, e de verdade, a hora já chegou. A hora já chegou. Então vamos prestar atenção que Jesus afirmou que nós somos a igreja viva de Deus habitar e nós temos que trabalhar por uma boa obra no nosso corpo, uma boa atitude, amar os nossos irmãos de verdade, vestir o maltrapinto, dar o pão ao faminto, nós socorrer o desospedado, que está doente, nós visitar ele, quem tem duas vestes aí, uma quem não tem, o que tem de comer, faça o mesmo. Assim nós estamos afeiçoando na igreja de Deus habitar. Então eu queria falar para os irmãos que Jesus afirmou que a igreja viva, que nós temos que cuidar o nosso corpo. Não é totalmente, mas é lá da casa, lá se chama casa de oração. Mas a casa de oração, ela naquela época, ela era banhada de ouro por dentro, engastada de diamante, todos os testes de petróleo que Salomão tinha construído, mas tinha um mendigo que mendigava na porta daquela igreja. 40 anos ele mendigava na porta da igreja pedindo esmola, com todo tesouro que estava, de riqueza que estava dentro da igreja, aquele coitadinho pedindo esmola na porta da igreja. Então, quando Deus viu aquilo, Ele mandou o filho dele em busca dos adoradores espirituais. É isso que eu queria falar para vocês. Então, a riqueza da igreja, aquela casa vai ser destruída. Jesus disse que tudo vai ser destruído, tudo vai ser demolido, não ficará pedra sobre pedra, ele falou para os apóstolos. Então ele falou para aquela samaritana que dias virão e a hora já chegou, que nós não precisamos de ir no monte e nem naquele tempo para orar ao Senhor, que é atrás dos adoradores espirituais, que Deus está em busca. Onde você estiver, você pode seguir a Deus. Se você não estiver tendo a oportunidade de ir lá na igreja para fazer uma reunião, você ora na sua casa, você pratica as boas obras na sua casa, você está enchendo a tua igreja, que é o seu corpo, com o dom do Espírito Santo habitar. Amém? Eu queria falar para você, muitas vezes você pensa, não, mas eu estou indo na igreja, mas tem um falso profeta lá, eu não estou gostando daquela doutrina. Segue onde você estiver. Eu queria explicar para você e cooperar com você, que eu vou cooperar com você, que Jesus, quando na noite que ele estava a ser entregue,
Ele falou para os discípulos: hei de ir na casa de um tal, e direi a ele que lá eu preparei a ceia pascual, aonde vocês vão encontrar com uma mulher carregando uma bilha de água na cabeça. Acompanha ela, que quando você chegar na porta tem uma jeguinha amarrada, desamarre a jeguinha para trazer para mim, e diz para aquela pessoa que é na sua casa que o mestre diz que celebrará a ceia pascual. Ele mostrará-vos no andar superior uma grande sala mobiliada. Lá fazei os preparativos. A Bíblia diz que eles foram, encontrou tudo aquilo e prepararam as bodas da ceia para Jesus Cristo, quando foi à tarde, e Jesus foi para celebrar a ceia. Quando ele estava sentado naquela mesa, ele pegando o pão em suas mãos, olhando para os céus, deu graça e partiu, e deu graça e diz: comei todos vós, esse é meu corpo que é entregue por vós. Através de ter comido aquele pão, pegou o cálice novamente e olhando para os céus, deu graça e rendeu graça e diz: bebei todos vós, esse é o cálice da nova e eterna aliança, é meu sangue que é derramado por vós, em perdão de vossos pecados. Toda vez que vos participaram desse pão e desse vinho, lembrasse da minha paixão e ressurreição. Esse cálice que você está bebendo é o fruto do trabalho do homem, mas ele vai se transformar em meu corpo em perdão de vossos pecados. Fazer isso, ele diz: em verdade vos digo, todo aquele que participar deste pão e deste vinho viverá eternamente. No último dia eu ressuscitarei a ele das asas da morte. Então vamos prestar bem atenção no que eu estou pregando para vocês. Se você quiser ser participante na sua casa da Santa Ceia, você pode ajoelhar aí na frente, pede a Deus perdão de teus pecados, que o Senhor vai perdoar você e você vai cear. Ele diz: eis o mistério da fé. Você vai falar assim: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e minha alma serei salva. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra, a minha alma serei salva. Aí você fala 3 vezes e pede perdão dos pecados, e você pode pegar um suco e pôr aí na frente aí desta oração, que ele está orado. Você pode participar com fé, que Jesus diz que eis o mistério da fé, mas você confessa os seus pecados e não bebe indigno, bebe o corpo e sangue de Jesus, e na hora que você for beber, você diz acompanhando as minhas palavras, de: Senhor, eu não faço isso por condenação da minha alma, por purificação e remissão de meus pecados e de todas minhas culpas, eu serei perdoado através da sua santidade. Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda e me perdoe as minhas fraquezas e meus pecados. Limpa-me, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, para que possa ser introduzido junto contigo no dia que eu partir deste mundo para outro. Então, quando Deus chegar, que Ele arrebatar você, você vai puramente purinho para Deus, porque você praticou as boas obras e também participou de corpo e sangue de Cristo. Se você não está querendo lá dentro da igreja, que está achando que lá tem falsidade, que hoje estão pregando muito por dinheiro, compreendeu? As igrejas estão pregando por dinheiro, estão modernando a palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem modernagem. Jesus diz assim: os céus e a terra passaram o céu e a terra, mas minhas palavras não passaram. Ele diz assim que todas as palavras que ele pregou na terra, nós temos que cumprir, ela tem que ser cumprida. Que ele diz que nem um pingo da letra poderia ser violado e tirado, que aquele que violar um pingo da letra, por maior que seja, será chamado o menor e o escravo de todos no reino. Então vamos prestar atenção que muitas vezes você não vai na igreja e você vai perder a sua salvação, porque você não vai na igreja quando é um falso profeta que está pregando lá, pedindo dinheiro, e sendo que a salvação não tem nada a ver com dinheiro. A salvação tem a ver com as obras espirituais, para poder você revestir o seu corpo do Espírito Santo. Então eu estou cooperando com você. Se você quiser, joelhar onde você estiver, e você quiser participar, você pode ir na frente aí dessa máquina que você está ouvindo aí, seja televisão, seja celular, e que você vai purificar o seu corpo com sangue e corpo de Jesus. Amém? Glória a glória. Estou passando isso para você, para orientar você, porque a maior parte das igrejas hoje está pregando por dinheiro. Não está pregando pelo amor das almas, mas pelo amor do dinheiro, para enquanto os pastores estão enricando nas igrejas, andando de jato, andando de carro importado, muitas pessoas que estão indo na igreja passando fome e até deshospedado, porque não tem uma casa para morar, e eles não querem socorrer. Então eu estou pregando para você a verdadeira religião de Deus. Essa é a verdadeira religião. Lembra que Jesus, quando ele veio, não construiu a igreja para ele, não.
A casa que ele encontrou era a casa de oração do pai dele, mas o sacerdote tinha violado ela. Ela estava violada. Você vê que tinha aquele concho na porta da igreja há 40 anos e, mendigando, ele desejaria cantar um louvor dentro da igreja. Eles não deixavam porque ele era aleijado. E ele não podia entrar dentro da igreja para cantar, porque para eles ele era impuro. E passando fome e pedindo esmola na porta da igreja, sendo que a igreja era bilionária de rico. Por que eles não pegavam uma perola daquela, não socorria aquele pobre mendigo que estava na porta da igreja? Então Deus, vendo aquilo, mandou o filho dele no ventre de Maria e concebeu daquela mulher tão pobrezinha, e Jesus começou a pregar na beira do mar e do rio de Jordão, do rio Cetim, com toda simplicidade. Jesus veio para tirar o império do mundo. Então todo aquele que ele chegar a encontrar no império e na granduria vai ficar. Vai ficar na laia do falso profeta. Então eu estou explicando para você, que às vezes você quer seguir a Deus onde você está, cumpre isso que eu estou falando para você, que você vai ser vitorioso, e renova e apresenta na frente de Deus com renovo, para ser uma nova criatura, renasce da água e também renasce do Espírito Santo. Vai lá e recebe o batismo das águas, que é de João Batista, e recebe também o renovo do Espírito Santo, e pode afastar para sua casa e você se purificar o seu corpo, porque Jesus diz assim para a samaritana, que dias virão que usarei de ir nem no monte e no templo para orar, que é atrás dos adoradores espirituais, que Deus estava em busca. Ele diz, em verdade a hora já chegou. Essa foi a doutrina de Jesus. Quer dizer que então, aonde você estiver, você é a igreja de Deus. Ele vai vir arrebatar a igreja que é o nosso corpo, não aquela igreja de barro, que a casa de barro, ela está enfeitada ali para ser destruída. Porque ali, se você puder ter uma reunião lá dentro da igreja, é bom demais. Mas se você vê que lá tem falsidade, está tendo distinção de pessoas, onde tem distinção de pessoas, não tem o Espírito de Deus. Se dentro da igreja tiver distinção de rico e de pobre, de preto ou de branco, de aleijado ou de cego, lá não está o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus não faz distinção, que Jesus não recusou nem um aleijado, nem um leproso, nem um cego, nem um surdo, nem uma pessoa que estava morto, até os que estavam mortos, ele ressuscitava eles, para usar de misericórdia e não fazer distinção. Aquela mulher que chegou perto de Jesus, que era acompanhada de 7 demônios, que era Maria Madalena, ele expulsou os demônios dela e perdoou. Ela falou, vai embora, mulher, não torne-te a pecar, seus pecados estejam perdoados. Jesus não fazia distinção de ninguém. Se você encontrar distinção lá dentro, você quiser seguir e purificar o seu corpo, seja um homem novo, um vaso novo para Deus habitar, e cumpre essa palavra que eu estou falando para você, que você vai encontrar com Jesus. Amém? Glória, glória. Recebe isso aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.